Abra comigo em Lucas, capítulo 21. Vamos ler dos versos 25 a 28. Eu quero pregar hoje sobre a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, do 25 ao 28. Se você notar que algum irmão, alguma irmã está sem o exemplar bíblico, aproveite para se aproximar. Nós temos um telão de retaguarda também, mas sempre estimulamos a igreja a andar com sua Bíblia, né? É importante andarmos com o nosso exemplar bíblico, tá certo? Vamos ler. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Até aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Em primeiro lugar, eu queria trazer em destaque este verso, porque este verso fala dos sinais do alto: o sol, a lua e as estrelas. O sol é uma estrela que converte hidrogênio em hélio. Ele libera grandes quantidades de energia, que a gente chama de luz solar, na forma de radiação eletromagnética. É assim que funciona o Sol, com temperaturas de aproximadamente 5.500 graus Celsius, emitindo energia que praticamente sustenta toda a vida na Terra, impulsiona a forma e a maneira como o clima se apresenta, trabalha com a fotossíntese na natureza e também com os ciclos naturais da vida na Terra. Então o Sol é uma estrela muito importante para a sobrevivência da Terra. Segundo as Escrituras, no quarto dia da criação, Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria as estrelas para iluminar a terra, mas também para marcar tempos e estações. Já lá em Gênesis capítulo 1, do 14 ao 16. As Escrituras relatam que na segunda vinda de Jesus, as estruturas do sol, da lua e das estrelas vão se abalar. E especificamente quanto ao sol, nós vamos ler lá em Joel, no livro do profeta Joel. Joel já profetizava, capítulo 2, verso 31. Vamos ver o que Joel já falava acerca da segunda vinda de Jesus. Veja, Joel capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos repetir? Em alto e bom som. No 3, 1, 2, 3. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o profeta Joel, filho de Petuel, que atuou principalmente nas circunvizinhanças da tribo de Judá, ele vislumbra os fenômenos que vão acompanhar o desdobramento do maior drama humano, ainda que nos últimos dias. O apóstolo João, quando exilado na ilha de Patmos, ele também faz referência no que se refere a estes mesmos fenômenos, quando se abre o 6º selo. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 6, verso 12. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte a palavra: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. Então nós estamos diante de um texto no Evangelho, conforme escreveu Lucas, a partir do ensino de Jesus, que é corroborado e interconectado com o Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 31, e também no Novo Testamento, quando nós lemos a revelação de Jesus Cristo. Porque veja, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A quem? Ao apóstolo João, que está exilado na ilha de Patmos. Então nós vemos a Bíblia inerrante que ela é, se autoconectar nesse contexto apocalíptico da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o que a Bíblia relata é gravíssimo. É gravíssimo. Esses serão dias grandiosos. A segunda vinda de Cristo se pré-anuncia como dias terríveis. Assim será o dia do Senhor. Seus feitos ou efeitos serão percebidos na terra, mas também serão percebidos no céu. As colunas que sustentam o universo vão ser abaladas. Os astros que nós citamos aqui, o sol, a lua, as estrelas, estes astros criados pelo próprio Deus não vão dar conta da sua claridade. Veja e perceba que quando o sol se escurece, é porque há uma luz maior vindo do alto. É a luz do próprio Cristo. É como se o sol se escondesse da presença do Criador, ou como se o sol reverenciasse a claridade do Criador. Eu não posso mais brilhar mediante esta luz, porque esta luz é mais forte do que a minha. Aleluia. Então os homens vão ter que se esconder da presença daquele que se assenta no trono. Eles vão se esconder, mas não vão poder. Eles não vão encontrar, veja quão terrível é este dia para aqueles que não seguem a Cristo. Porque para aqueles que servem a Cristo, este é um dia de alegria. Mas para aqueles que não servem a Cristo, não haverá lugar de refúgio, lugar de esconderijo. Eles vão procurar, mas eles não vão achar. Pois nesse dia, tanto os homens como os anjos serão julgados. Então é muito sério
E é muito relevante nós trazermos para o púlpito da nossa igreja a pregação da segunda vinda de Jesus. Repita comigo: Jesus está voltando. Nós precisamos pregar sobre a vinda de Jesus. Não há mais tempo para perder com besteira. Não há mais tempo para perder com inimizade. Não há mais tempo para perder com fofoca. Não há mais tempo para perder com rancor do passado. Não há mais tempo para perder tentando acertar a vida, tentando juntar os pés. Jesus está nas portas. E eu comecei a imaginar quais seriam as consequências da escuridão total do sol. Porque veja, o que a Bíblia fala é que estes sinais antecedem a vinda. Se antecede a vinda, é um sinal que está antecedendo a vinda, não é na vinda, é anterior à vinda. Então vai ter dias na terra em que Jesus ainda não veio, mas o sol já escureceu. E eu fiquei a martelar, a pesquisar, a ler, a estudar. Então eu queria que você caminhasse junto comigo. Em primeiro lugar, é importante destacar que toda energia do planeta Terra vem do Sol. Toda energia do planeta Terra vem do Sol. Sem essa energia, o planeta ficaria praticamente escuro, exceto por luz artificial, como por exemplo, as que se utilizam. Obviamente que a luz acaba, né? Mas provisoriamente as luzes artificiais estariam sendo a única fonte de luz, como também as fontes naturais, como os vulcões, não é? Os vulcões, obviamente que em atividade. Mas veja, em partes isoladas do planeta e não sobre ele por inteiro. Ainda tem esse detalhe. A lua também vai deixar de brilhar. Por quê? Porque a lua só brilha. E aqui vai uma pergunta antes de eu trazer a reflexão e a assertiva. A lua tem brilho próprio, luz própria, sim ou não? Não. A lua reflete o sol, a luz do sol. Por isso que veja que ao mesmo tempo que o versículo 25 diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, veja só, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Parece que ele faz como uma sequência, não é? Se eu tenho um sinal no sol, obviamente vai ter desdobramento, vai ter sinal na lua e nas estrelas, uma vez que estas outras fontes codependem da luz solar. Então, avançando para Joel, porque em Lucas 21, 25 não traz a informação do que vai acontecer com o sol, mas Joel vai dizer. Joel afirma que o sol se converterá em trevas. Está claro, vai ter escuridão. E a lua? Em sangue. Foi como Joel, não é que nós vamos literalizar. A gente não está dizendo que a lua vai ser coberta por sangue de verdade. Mas perceba que a visão do profeta, aqui trazendo para uma interpretação, sangue, qual é a cor de sangue? Vermelha. Então a lua vai ficar vermelha. Você já viu lua vermelha? Lua é amarela.
Veja que e quando João, lá na ilha de Patmos, vem trazer também a revelação, a partir da hora em que o Cordeiro de Deus, Jesus, abre o sexto selo, vem não só terremoto, porque veja, a consequência do sexto selo é terremoto, ele deixa claro, e o sol é exatamente neste momento em que se abre o sexto selo. Você sabe que ainda há um sétimo selo a abrir. Então no sexto selo, você vai ver que o sol se torna negro e a lua toda como sangue. Ele não afirma que ela é revestida de sangue, mas com forma de sangue, ou seja, vermelha. Então, sem a luz solar na Terra, a temperatura da Terra, hoje, a temperatura da Terra é 15 graus Celsius. Ela cairia rapidamente, estando em poucos dias abaixo de 0 graus Celsius. Você imagina o que é o Brasil inteiro, porque a gente não pode tomar, não é, a proporção mundial, embora isso vá refletir no mundo inteiro. Mas você imagina um país tropical como o Brasil, que beira 39 graus, 40 graus, 41 graus, 42 graus em alguns estados brasileiros, cair para 0 grau. É uma mudança drástica, não é? Sem luz vai haver um colapso também na fotossíntese, onde plantas, algas marinhas, o fitoplâncton morrerão. Vão desaparecer também ainda toda a cadeia alimentar. São consequências. Sem a luz solar, em resumo, a Terra entraria rapidamente em escuridão, frio extremo, colapso ecológico e a extinção em massa, tornando-se o planeta praticamente inabitável. Mas perceba que isso precede a segunda vinda de Jesus. A Bíblia não é um conto, não é? A Bíblia não é uma fábula. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E isto vai ocorrer. Isto vai acontecer. E precisamos pregar mais sobre a segunda vinda de Jesus, para que todos estejamos apercebidos. Acerca das estrelas, porque o verso também fala sobre as estrelas, é importante aqui a gente destacar tamanho. Quando se fala de estrela, nós podemos aqui nessa mensagem falar sobre tamanho de estrela. O tamanho de uma estrela, ela pode variar em centenas de quilômetros. Imagina comigo, tamanho. Você está aqui na terra, você olha para o céu num dia estrelado, você está vendo ali a estrela bem pequenininha, não é assim? Por causa da distância que ela está. Mas o tamanho real de uma estrela varia entre centenas de milhares de quilômetros até bilhões de quilômetros. Você pode imaginar isso? Então, vamos perceber a partir da ciência que já descobrimos estrelas insignificantes, muito pequena, que talvez se caísse na terra, o desdobramento ali seria muito raso, seria muito pequeno. Mas a ciência já descobriu estrelas como o Y Scut. Quem gosta de estudar estrela, está aí o nome de uma estrela. O Y Scut, ou Scut, considerada hipergigante. Essa estrela, descoberta pela ciência, ela tem 2,4 bilhões. Vou repetir, porque não é milhões, é bilhões de quilômetros.
Só para você ter uma ideia, se uma estrela dessa cai na terra, destrói tudo. Muito grande. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre elas no grande dia do Senhor? Estamos pregando aqui a partir da temática a vinda do Filho do Homem, ou a segunda vinda do Filho do Homem. O que é que a Bíblia fala sobre as estrelas? Mateus 24, 29. Veja só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Perceba, entenda algo nesta noite que eu ainda vou transliterar aqui para que vocês compreendam. A tribulação não é algo que você está isento e imune. Nós não acreditamos, não temos essa crença. Entende? Então perceba o que o verso diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Está repetindo, né, o que a gente já viu. A lua não dará mais a sua claridade, obviamente porque o sol está impossibilitado de gerar luz para a lua. As estrelas, olha só, cairão do firmamento. Vai ter estrela caindo do céu na terra. E os poderes dos céus serão abalados. Este é o cenário primário. Eu comecei a pregação agora. Primário do primeiro verso, verso 25, acerca da segunda vinda de Jesus. Mas acompanhe comigo. Nós vimos os sinais do alto, mas há também os sinais de baixo. Porque o verso diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sinais do alto. Sobre a terra, veja, sinais de baixo agora. Lucas 21, 25. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Se tem eventos catastróficos ocorrendo no céu, também há eventos catastróficos ocorrendo na terra. Então, no campo das emoções, nós podemos ver que o versículo fala de angústia e perplexidade. No campo das catástrofes, o versículo vai falar de perturbações no mar. Não é assim? Vou repetir. No campo das emoções dos homens, o versículo fala em quê? Angústia e perplexidade. No campo das catástrofes na terra, o versículo vai falar de perturbação aonde? No mar. Então, o que nós estamos acompanhando é que Deus está encerrando as funções dos astros, como nós já vimos, sol, lua, estrela, e dando início ao julgamento do mundo. O tempo da história humana passou. A hora agora como a gente diz, nas indústrias e fábricas, fechou para balanço. O firmamento do céu, com os astros fixos nele, que parecia ser tão confiável. Quem sai de casa de manhã e diz assim: o sol hoje vai ficar negro, vai ficar escuro? Quem sai de casa dizendo isso? Ninguém. Quem sai de casa, opa, deixa eu olhar se tem alguma estrela caindo do céu, né? Opa, chegou de noite, deixa eu observar se a lua está cor de sangue. Entende? A gente não faz isso, porque a gente entende que esses astros, eles são confiáveis. Deus os colocou lá, e eles não saem do lugar que Deus os colocou. Amém?
não sai. Então, é muito natural para a gente ver sol, ver lua, ver estrela, não é? Ao mesmo tempo, protetor. Eu vou para o sol, eu vou muitas vezes para a praia para levar o quê? Sol. E o sol, ele tem propriedades, não é? Quem está com vitamina D baixa, vai tomar o quê? Sol. Então, o sol é meu amigo. Eu tenho o sol como meu amigo, né? De dia ele clareia a minha vida, a lua de noite clareia de forma menos intensa, até porque chegou a noite. Então, são algo que é algo que a gente confia e que a gente não vive assombrado em relação a esses elementos. Mas o que vai acontecer é que esses elementos, como nós vimos anteriormente, vão estremecer. Esses elementos vão perder a segurança. Nós vamos perder a segurança nesses elementos cósmicos, porque eles já não vão mais funcionar na segunda vinda do Senhor. Então, a consequência disto vai ser, entenda, um pânico coletivo. Nós vamos ter na terra uma angústia incomparável. Deus vem julgar. O abalo do mundo traz o juiz. Serão dias em que esses sinais aterradores serão motivos de desespero para os perdidos. Os perdidos vão fazer como fez Adão e Eva. O que é que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Eles vão ter medo. Agora, serão dias de glória para aqueles que são salvos e têm esperança no Senhor e na sua segunda vinda. Aleluia. O verso fala sobre o bramido do mar e das ondas. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10, diz o seguinte. Gênesis capítulo 1, verso 9 e verso 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de quê? Terra. E ao ajuntamento das águas Deus chamou de quê? Mares. E viu Deus que isso era bom. Então, no início da criação, o que ocorre é que Deus reuniu as águas em determinados lugares e a parte seca apareceu, formando o quê? Formando a terra. Esse evento ocorreu no terceiro dia da criação. Se você for hoje, e aqui muitos, não é? Tem a prática de ir à praia, e como é bom, não é? Ir à praia, tomar um sol, ver amigos, colocar o pé nas ondas, não é? Levar um sol mesmo, né? Comer ali entre família um peixinho, hein? Um peixinho ali na brasa, não é? Se for ali para a praia acho que é a Praia do Amor, Praia Bela tem umas redes, não é? Para você deitar. A praia é um lugar muito bom, não é? Então, você vai ver nitidamente essa limitação territorial entre terra e água. Concorda? Se você vai para a praia, você vê essa limitação que Deus deu. Aqui está a terra e aqui está o mar. Obviamente que você vai ter maré baixa e maré alta. Maré baixa, quanto mais você caminha, não é? Mais você anda para dentro do mar. A maré está baixa. Maré alta, a gente estava lá em Lucena, a maré subiu, não foi? Quando a maré subiu, foi o que houve? O mar avançou. É assim que ocorre. Então a gente leva a nossa família, a gente senta na areia, a gente assiste a maré baixa, a gente foge da maré alta, né? Ondas menores, ondas maiores, mas não vivenciamos nada de anormal. Alguém aqui já vivenciou alguma tsunami? Não?
Diga glória a Deus. Graças a Deus, porque não vivenciamos as tsunamis. Então, o anormal, que eu vou citar ainda, é uma tsunami. A gente pode dizer assim, saiu do normal. E por que sai do normal? Eu vou explicar a você. A gente se dirige ao mar, a gente se refresca nas águas, nadamos, retornamos, nos enxugamos. Em algumas praias tem chuveiro, né, de água doce, a gente toma banho, a gente se seca com a toalha, é uma bênção. E depois a gente volta, né, irmã, a irmã, esqueci o nome, como é que pode? A irmã, não, esposa do irmão Alex, a irmã Laodiceia. É porque eu não estou lendo muito Apocalipse, está vendo? A irmã Laodiceia, não é? Já estava ali, dizendo, meu Deus, eu quero ir para uma praia. Eu via a carinha dela já pensando numa praia. Vamos combinar, né, amor? Já está com o amor ali do lado. Combinar para ir para uma praia. Então os namorados, especialmente no começo, né, do namoro, aproveita muito a praia, leva a cadeira, né? Observa a lua, lua linda, né? Lua, eita lua, que a lua hoje está cheia, está bonita, né? Depois, né, vai se esfriando um pouco, a lua não é mais bonita, a lua foi-se embora, nada é mais bonito, né? Isso é uma deixa, viu só? É só um recorte da pregação para você, com seu marido aí, começar a vislumbrar a lua, né? Grandes gestações vieram aí de dias de lua, né? E pode vir aí outras gestações de um dia aí de lua bem bonito, né? E diga-se de passagem, amarela, não é? Não cor de sangue. A gente sente a brisa do vento e apaixonados, os namorados se deleitam na criação de Deus. O que ocorre é que acerca do dia do Senhor, a Bíblia relata o seguinte, Mateus 24, verso 7, a parte B, só a parte B. Mateus 24, verso 7, a parte B. E haverá fomes, aqui está falando sobre a segunda vinda do Senhor. E haverá fomes, mas eu quero fazer um destaque para outra parte. E terremotos em vários lugares. Veja como a Bíblia explica tudo. A Bíblia explica tudo. Se em Lucas 25, 21, verso 25, está dizendo que vai ter bramido do mar e das ondas, daí a explicação. Você acha que o bramido do mar e das ondas vão coexistir a partir de quê? De terremotos. De terremotos. Depois do dilúvio, porque o dilúvio foi o evento mais apavoroso para aqueles que não acreditaram na ordem do Senhor e que não serviam ao Senhor, mas para a casa de Noé foi livramento. Para a casa de Noé e seus filhos foi livramento. Então, o maior evento das águas, que nós podemos assim chamar, e é bíblico, é o dilúvio. Mas eu trago aqui mais 3. 2004, tsunami do Oceano Índico, causado pelo quê? Causado por um terremoto chamado Sumatra Randaman. Magnitude do terremoto 9,1 na escala Richter. Quantas pessoas morreram? 230 mil pessoas vieram a óbito. Isso em 2004. Tsunami do Japão, 2011. O que causou o tsunami do Japão? Terremoto de Tohoku. Magnitude 9 na escala Richter. Quantas pessoas morreram? Nenhuma. 18 mil ficaram feridas. E um terceiro episódio
mais antigo, em 1755, chamado Tsunami de Lisboa, causado por um terremoto, magnitude 9 na escala Richter, levou 100 mil pessoas a óbito. Então, a conclusão é muito óbvia. É muito óbvia. E a palavra de Deus se interconecta para a gente entender os eventos. Como a Bíblia diz, haverão terremotos em vários lugares. E não tenha dúvida, por causa dos terremotos haverá tsunamis. Os terremotos que ocorrerão na segunda vinda do Senhor vão impactar o fundo dos oceanos. As placas tectônicas nunca se moveram como vão se mover naquele grande dia. E nós vamos ver esses eventos que vão varrer países, que vão varrer cidades, que vão varrer bairros inteiros, com grande devastidão e mortes no planeta Terra. Daí se explica a perplexidade das pessoas. Olha o que o versículo diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Já tratamos. Sobre a terra vai ter o quê? Angústia entre as nações, em perplexidade. Então, os dois grandes sentimentos que nós tiramos desse verso, no campo das emoções, é angústia e perplexidade. Por quê? Porque nunca se viu os eventos que vão ocorrer. E no campo das catástrofes, nós vamos ver o quê? Perturbação no mar. E há uma explicação. Está ali a explicação. Mateus 24, verso 7, a parte B. Haverá fomes. Óbvio que haverá fomes, mas haverá terremotos em vários lugares. Isso é o prenúncio da segunda vinda do Senhor. Vamos para o verso 26. Diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror. Olha só. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Agora eu quero falar de uma terceira coisa. Eu já mostrei para você sinais de cima, do alto. Já mostrei para você sinais de baixo, da terra. Já mostrei para você que no campo das emoções vai haver entre os homens angústia e perplexidade. E eu já mostrei para você que no campo das catástrofes vai haver não só terremotos, mas grandes tsunamis, como o versículo diz, o bramido do mar e das ondas. Agora, o versículo 26 nos apresenta o terror físico e o terror psicológico. Primeira coisa que o versículo apresenta é o que no termo clínico a gente chama de síncope. Repita comigo para você aprender: síncope. Os que jantaram, por favor, síncope. Melhorou, todo mundo jantou. Síncope nada mais é do que desmaio. E o verso está dizendo: haverão homens que desmaiarão de terror. Ora, o que é desmaio? Desmaio é uma perda súbita, temporária e breve da consciência, quando há uma diminuição momentânea do fluxo de sangue para o cérebro. Quando se diminui esse fluxo de sangue para o cérebro, há uma perda de tônus muscular. Quando há a perda de tônus muscular, você desmaia. Agora, obviamente, que não estamos falando de um desmaio. Eu, por exemplo, estive na recuperação da minha avó quando ela teve um aneurisma. E quando ela teve um aneurisma, o neurologista, neurocirurgião, abriu a cabeça dela daqui até aqui.
foi para tirar o aneurisma. E quando eu fui visitá-la no hospital, ela estava com a cabeça raspada, aqui para cá, um corte cirúrgico, todo costurado. Quando eu vi, caí, desmaiei. Porque de súbito, eu não via ferida, eu via a dor do processo. Entende? Ver minha avó naquele estado provocou um desmaio em mim, porque eu vi que sua cabeça foi aberta, eu vi que ela estava inconsciente ainda pela anestesia, eu vi que ela ainda ia ter que passar por uma grande recuperação. Você entende? Então eu desmaiei. Mas a enfermeira veio, piscar de dedo, me levantou, fez uma manobra. E há uma manobra para aqueles que desmaiam, fez uma manobra, me levantei. Então, quando a gente olha para o desmaio, a gente vê queda de pressão arterial, como causas, de desmaio. Dor intensa, estresse emocional. Eu tive um estresse emocional, por isso que eu desmaiei. Queda do nível de glicose no sangue, ou o que a gente chama de hipoglicemia, Enquanto psicólogo, eu posso afirmar que também crises de ansiedade pode levar você a desmaio, Então muita coisa causa desmaio. Compreenda somente uma coisa: o que está ocorrendo não é um simples desmaio, é um desmaio acompanhado, veja o versículo, de terror, de pavor, de pânico, de medo, de susto, de horror, em virtude do que está ocorrendo. E olha, deixa eu te dizer, não vai ter enfermeira para te socorrer. Aliás, para socorrer ninguém, porque as próprias enfermeiras também vão desmaiar, A gente vai estar se alegrando. Deixa eu retomar aqui, para eu não... Deixa eu recapitular. A gente vai estar alegre, a gente não vai estar desmaiando. Mas perceba que nesse dia, os homens que não servem ao Senhor estarão nesse estado, em virtude do que está acontecendo, como nós vimos anteriormente, e pelas expectativas. Porque veja, se você está vendo que o sol ficou escuro, a lua ficou com a cor de sangue, terremoto, maremoto, tsunami. Ora, o que é que você espera? Você espera que outras coisas, isso gera no seu coração expectativas. Eita, o que é que vai ser o próximo evento? O que é que vai acontecer de pior? No coração humano é o que ocorre, é o que acontece. Então, os homens estarão perplexos. Os sinais cósmicos vão ser apavorantes. E além disso, tem muito medo. Medo pelo quê? Medo pelo que virá. Muito medo. Então o cenário é um caos mundial. O cenário da segunda vinda de Jesus é um cenário de caos mundial. Mundial. Confusão, angústia entre todas as nações. As guerras que hoje vemos, que a gente vê nos noticiários, fichinha. Guerra de Rússia e Ucrânia, guerra entre Estados Unidos e Irã, o que já ocorreu no passado, Irã e Iraque, quantas afrontas contra Israel. Isso é fichinha. Para esse grande dia, para o grande dia do Senhor, essas guerras são fichinhas. Esses eventos são fichinhas para o que está por vir. Então a mente humana, neste grande dia, vai ter um medo intenso, acompanhando os sinais cósmicos, que são assustadores, e as catástrofes naturais. Essa semana, a minha irmã me enviou uma mensagem do WhatsApp,
dizendo que estava tendo um apagão lá no Expedicionários, que é onde ela mora. E ela dizendo: mas rapaz, faz tempo que eu não usava uma vela. Mas o apagão foi tão grande que eu tive que ir no mercado comprar vela, que durou mais de 2 dias, por causa de algo que teve lá, enfim. Essa semana a gente assistiu, porque isso tudo é prenúncio. É prenúncio. Basta você dar um Google. Bota assim, ó: catástrofes nos últimos 20 anos. Meu irmão, o que vai aparecer de noticiário ruim não é brincadeira. Essa semana foi 150 milímetros de chuva num dia só. Isso é chuva para 3 meses. Num dia, choveu em João Pessoa 150 milímetros. Bairro alagado, trânsito terrível, transbordamento de córregos, deslizamento de terra, situação de emergência. E a gente fica em pânico, ou não? A cidade para, ou não? Agora tu imagina o que vai ter naquele grande dia. Isaías capítulo 13, verso 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, 9 e 10. Bora pular para Sofonias. Sofonias capítulo 1, verso 14 e 15. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor, olha as características: é amargo, e nele clama até o homem poderoso. O que é que Sofonias está dizendo? O teu dinheiro de nada serve, não vai servir para esse dia. Porque tem gente que guarda fortuna que eu nunca vi, né? Parece um banco imobiliário. Para aquele grande dia nada vai servir. As Sofonias diz: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas. Aí a gente sai de Isaías, profeta Isaías, vai para o profeta Sofonias e vai agora para o profeta Ezequiel, capítulo 32, versos 7 e 8. Quando eu extinguir, olha só: cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre os teus países, diz o Senhor teu Deus. Tudo pré-anúncio da segunda vinda do Senhor. Tudo pré-anúncio. Então o que é que os profetas estão falando, que nós estamos lendo aqui em Lucas? Os profetas já tinham falado há muitos anos atrás: sol escurecendo, lua sem luz ou como sangue, estrelas afetadas, trevas sobre a terra, angústia e terror sobre os homens, juízo de Deus entre as nações. Repita comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.
Ele está voltando. E precisamos pregar sobre isso. Pregar sobre a seriedade deste momento, deste dia. E eu já lhe apresentei os sinais do alto, os sinais de baixo. Eu já lhe apresentei que no campo das emoções haverá angústia, perplexidade. Eu já lhe apresentei que no campo das catástrofes vai haver perturbação, especificamente no mar, o bramido do mar e das ondas, terremotos, fome, peste. E apresentei agora o terror físico e psicológico que os homens vão sofrer. Mas agora eu quero lhe apresentar a estrela maior. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Vamos repetir, vamos? Vamos, no 3, 1, 2, 3. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aplauda esse Deus, porque Ele está voltando. Aleluia, glória a Deus. O termo Filho do Homem, eu quero que você acompanhe comigo o vislumbre de Jesus. Esse termo, Filho do Homem, refere-se a Jesus em várias passagens da Bíblia. No Antigo Testamento, inaugurando a expressão, digamos assim, nós vamos ler no livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Veja a visão do profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Olha o que Daniel viu. Como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, eita glória a Deus, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais, jamais, jamais será destruído. Que coisa linda! Aqui é a expressão Filho do Homem no Antigo Testamento, aonde se inaugura essa expressão Filho do Homem. Quem inaugura é o próprio profeta Daniel. No Novo Testamento, o próprio Jesus se interconecta com a profecia, se autodeclarando ser Ele, o Filho do Homem. E Ele referenda a profecia no que concerne a segunda vinda. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Jesus estava em pleno julgamento. E perguntam: quem tu és? Tu és o Messias? O Filho do Homem? É assim que tu se declara? E Jesus diz: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! É a aparição de Cristo, porque Cristo morre, mas Cristo não fica morto. Ao terceiro dia Cristo ressuscita. Ele passa vários dias com seus discípulos,
depois é assunto aos céus, e a Bíblia diz que Ele está até hoje à destra do Deus Pai, assentado em trono de glória. Mas Ele virá. Ele virá. E como será, pastor, essa vinda? Em primeiro lugar, a aparição de Cristo será súbita, porque ninguém sabe o dia e a hora. Súbita. Vai ser um espanto. Vai ser de súbito. Não só de súbito, vai ser gloriosa e vai ser poderosa. Ele não vai mandar substituto, Ele mesmo vai vir. Ele virá pessoalmente, Ele virá visivelmente, todo olho o verá. E Ele virá publicamente. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Aqui é que eu acho fantástico. Até aqui eu me impacto, porque você pode imaginar hoje algo que do Japão ao Brasil possa se ver. E nós não estamos numa terra, tem os terraplanistas, né? Mas graças a Deus, não sei se aqui tem algum terraplanista, mas a terra é um globo. A terra não é plana. A terra é um globo. Mas a Bíblia diz, e aí eu me espanto, como é que vai ser isso? Todo olho verá. Só coisa de Deus. Mas ele continua: até quantos o transpassaram. Meu irmão, quem transpassou Jesus na cruz vai ver ele vindo em glória. Quem matou, quem participou da morte, os sinédrios, os fariseus, saduceus vão ter que assistir Jesus voltando. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Após o telhado do mundo tiver sido abalado e retirado, as pessoas olharão fixamente, como que para um buraco negro, porque não haverá mais a luz do sol, nem a lua se transformará em cor de sangue, as estrelas já não darão seu brilho, muitas cairão na terra. Mas então veremos o resplendor da sua glória, veremos o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Neste caso, a nuvem não ocultará as coisas, porque na ascensão de Cristo, o que é que ocultou Cristo? Ele desapareceu a partir de quê? De uma nuvem. Não foi assim? Mas agora a nuvem não vai ocultar. A nuvem agora é como uma carruagem de fogo. A nuvem vai trazer e mostrar, revelando ele com poder e glória. Na sua primeira vinda, muitos não reconheceram Jesus, mas na sua segunda vinda, todos o verão. Não será necessário apresentá-lo ou fazê-lo reconhecido. Jesus vem para julgar. Ele vem com resplendor. Ele vem com glória. E eu quero lhe trazer, já estou caminhando para o fim, a realidade do cenário. Em nossa concepção reformada e bíblica, nós não cremos em um arrebatamento secreto. Eu não creio.
só depois uma vinda visível. Não é essa a minha perspectiva teológica. Vocês entenderam? Então eu não parto dessa linha teológica de que primeiro vai haver um arrebatamento secreto e só depois vai ter a segunda vinda. Não creio dessa forma. Mas eu não estou pregando sobre isso hoje. Até já preguei aqui na igreja, não é? E posso trazer as nossas concepções reformadas pré e pós-tribulacionista. Posso trazer com muita propriedade bíblica. Mas a vinda de Jesus é única. Ele não vai vir duas vezes. Vai vir para arrebatar a igreja e depois vai vir de novo. Não existe isso. A segunda vinda de Jesus é única, poderosa e gloriosa. Ele vai aparecer no céu, montado em um cavalo branco. Jesus estará acompanhado de um século celestial e virá do céu ao soar a trombeta de Deus. Descerá nas nuvens, rodeado por seus santos anjos e obviamente pelos remidos que já foram. Jesus virá também com grande esplendor. Grande esplendor. Todos os povos, a Bíblia diz, se lamentarão sobre ele. Para aqueles que rejeitaram a Jesus, aquele será um dia de treva e não de luz. Será o dia do juízo, no qual vão sofrer penalidade de eterna destruição. As tribos da terra, conscientes de sua perdição, se golpearão no peito, baterão no peito, atemorizadas pela exibição da majestade de Cristo em sua glória. Você imagina você passar a vida inteira crendo em Buda e agora você não está vendo Buda, você está vendo Jesus de Nazaré vindo em sua glória. Você imagina você participar a vida inteira do Espiritismo, acreditando nas crenças de Allan Kardec, e agora você está vendo um Deus vivo, poderoso, glorioso, maravilhoso, esplêndido, surgindo lá de cima. Imagina você servir a demônios aqui na terra, mas agora toda a treva se dissipou, todos os demônios vão ser acorrentados. Satanás perdeu, Jesus voltou e vai levar a sua igreja. Que maravilha! Por isso que precisamos pregar sobre a segunda vinda e sobre os enganos que estão sobre a terra. Ah, porque meu amigo é espírita, você já pregou para ele? Ah, porque meu amigo, ele não acredita em Cristo, ele acredita na Umbanda, você já pregou para ele? Que agora querem nos calar. E vai chegar o tempo. Já estão querendo calar a boca de muita gente no Brasil. Anotem o que eu estou dizendo e está ficando gravado. Está chegando a hora, escute, está chegando a hora de calarem a boca dos pastores. Está chegando a hora. Pastor não vai poder pregar sobre a verdade. E se pregar vai preso. Está chegando, as leis estão sendo construídas. Isso vai ocorrer? Vai. E o pastor vai ter, e isso já ocorreu. A gente fala de momentos para o agora e para o futuro, mas veja, na Coreia do Sul, no início da reforma da Coreia do Sul, muitos pastores foram enganados pelo comunismo e foram mortos. Socialismo, um crente socialista, um crente comunista, um crente que pactua com a esquerda do Brasil. Você não é crente, meu irmão. Me desculpe lhe dizer isso, porque essas pautas não são pautas que corroboram com a palavra de Deus. Não tem como. E esse ano é ano eleitoral. A gente tem que votar
com muita razão, porque Deus te deu cérebro para pensar. Você tem que votar em quem defende o povo de Deus. Não é minha pregação de hoje não, mas eu ainda vou falar esse ano. Eu vou falar muito aqui. Porque tem político de direita dando a cara a tapa nas redes sociais, falando contra o aborto, falando contra o homossexualismo, falando contra as práticas nas escolas, a doutrinação nas escolas. É com esses políticos que eu quero andar. Porque eu não é porque eu sou pastor que eu sou apolítico. O que é apolítico? Apolítico é porque é uma pessoa que não pensa em política. Você não pode ser apolítico. Você tem que pensar. Você tem que orar, inclusive por eles. Orar pela nação. Orar pelos políticos. A gente não corrobora, mas não é porque a gente não corrobora com os políticos de esquerda que a gente não deva orar por eles, para Jesus salvar. Diga amém. E eu termino, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, aí aqui, meu irmão, aqui está falando para mim e para você. Porque Jesus já está voltando com os remidos, os que já morreram e são remidos. Mas tem remido na terra. Você entende? Tem remido na terra. Aí agora o texto olha para os remidos da terra. É por isso que você não está imune e nem isento à tribulação. Ora, se fosse assim, era muito fácil. Se os mártires tiveram que passar, se a igreja foi perseguida, desde que a igreja ela é perseguida, vai ter um povo especial com selo na testa que vai ser tirado do sofrimento? Claro que não. É claro que não. Mas olha a promessa. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, tudo que eu preguei, exultai. Oh glória. Erguei a vossa cabeça. Está vendo? A gente não vai estar assustado não. A gente não vai estar com medo não. A gente não vai estar apavorado não. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí vem o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Amém? Fique de pé. Vai ser um dia não de trevas para a igreja. Vai ser um dia de luz para a igreja. Uns vão lamentar, mas se você é salvo na pessoa de Jesus, você estará exultando. Quando as cortinas do templo se fecharem e a luz da eternidade começar a lançar seus raios de luz, é isso que o texto está dizendo. Os remidos devem erguer a cabeça, certos de que a redenção se aproxima. A redenção tem nome. O nome dele é Jesus.